Capítulo 1. Este Deus é meu diabo. Paz de Cristo, meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Este Deus é meu diabo, inspirado na obra de Iago Martins, que leva o mesmo título. Isso daqui é fruto de uma enquete que nós fizemos lá no meu Instagram, @canal TheBooks. Galera ficou assim chocada com o título do livro. Fiz um pequeno vídeo, assim, uma pequena indicação falando um pouco desse livro lá. E a galera, assim, chamou muito a atenção, porque o título é impactante, né? Um título curioso. E aí eu fiz essa enquete e a galera falou que sim, gostaria de ver uma série comentando cada capítulo dessa obra. E eu estou aqui para isso. Luiz, eu tenho que ler o livro para assistir esses vídeos? Claro que não. Claro que não. A ideia aqui é trazer edificação à sua vida com a mensagem pregada por Iago Martins, inspirado, ou melhor dizendo, baseado, fundamentado no livro de Jó. Se você lê o livro, melhor ainda. Ler o livro e voltar aqui, né? Conforme você lê o livro, voltar aqui, para a gente discutir a ideia que é trazida na obra, seria fantástico. E aí eu coloquei aqui embaixo o link para você adquirir a obra, caso você queira. Mas eu queria comprar em outro lugar que eu acho melhor. Compra lá, meu amigo. Coloca aqui só para facilitar a sua vida, ficar tranquilo, compra lá. Mas seria interessante, sim, você acompanhar essa série também com a leitura do livro, que vai ser muito edificante para a sua vida. Então, vamos começar aqui pelo título. Por que esse título forte? Por que esse título curioso? Este Deus é meu diabo. Iago Martins, ele acredita dessa forma que Deus e o diabo é a mesma pessoa? Polêmico, hein? Polêmico. É claro que não, né, meus amigos? É claro que não. E ele explica pra gente o seguinte, que o título dessa obra, ela veio de um comentário de um jovem que depois que John Piper lançou o seu livro Coronavírus e Cristo, lá na época da pandemia, ele se espantou com um comentário do John Piper que disse que Deus enviou a pandemia, Deus enviou o coronavírus, e ali traz esse comentário. Poxa, esse Deus aí é o meu diabo. Numa ideia de que se esse Deus soberano tem poder para realizar qualquer coisa, ele decide enviar o coronavírus, para mim, esse tipo de atitude é o tipo de atitude do diabo. Então esse Deus é meu diabo. Por quê? Por que esse comentário? Porque pode ser que não, mas existe muito desconforto dentro da ideia da história de Jó. Porque você tem aqui um homem justo, um homem bom, que o próprio Deus dá testemunho dele, mas que passa a sofrer coisas terríveis, perdas terríveis na sua vida, passa por uma avalanche, né, de sofrimento, apenas porque o diabo resolveu se apresentar diante de Deus e falar assim: esse cara é justo, é santo, porque ele tem tudo. Deus, então, ele traz um sofrimento sobre a vida de Jó para provar alguma coisa para Satanás? Será que é isso? Qual é a razão de Deus realizar tudo isso? Um comentário que ele faz aqui, um destaque que eu trouxe aqui sobre essa primeira parte do livro, é que ele diz o seguinte: o livro de Jó não apenas nos apresenta Deus enviando sofrimento para seus filhos, mas glorificando o próprio nome ao fazê-lo. Então nós temos um Deus que ele enviou o sofrimento para o seu filho, Jó, e com isso glorificou o próprio nome. Parece muitas vezes uma ideia desconfortável. Tanto é que ele traz aqui para a gente uma realidade que nós temos em terras brasílias, que é o teísmo aberto. Acho que o maior defensor, ele comenta aqui, e eu concordo com ele, o maior defensor do teísmo aberto hoje no Brasil é o pastor Ricardo Gondim. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto, ele vem abraçar aquela ideia da teodiceia. A teodiceia é um argumento filosófico onde se diz que não existe harmonia na ideia de Deus ser soberano, Deus ser bondoso e Deus ser todo-poderoso. Porque se ele é bom, ele é todo-poderoso, ele sabe de todas as coisas, por que o mal no mundo?
Por que o mal? Se ele é bom, ele tem poder para evitar o mal, e ele sabe que o mal vai vir, então ele deveria impedir esse mal. Então, ou ele não sabe de todas as coisas, e a ideia que o teísmo aberto defende aqui na pessoa do Ricardo Gondim, que é Deus, ele tem poder para realizar tudo. Deus, ele é bom, ele é amor, ele ama todo mundo. Só que ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe, ele se surpreende junto com a gente. Poxa, vi um caminhão, atropelou. Se eu soubesse, eu tinha impedido esse caminhão. Mas eu não sabia. Porque eu te amo, não queria que você morresse atropelado. E eu até tenho poder para impedir o caminhão de te atropelar. Mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha impedido. Então, o teísmo aberto defende isso. Né? E aí, dentro da ideia da Teodiceia, Deus ele pode saber de tudo, ser bom, mas não ter todo o poder. Porque se ele sabe das coisas antes e ele é bom, ele não quer que o mal aconteça, então ele não tem poder para impedir, porque o mal está aí. Ou ele tem poder para impedir, ele sabe de tudo, só que ele não é bom. Então ele não está nem aí para a raça humana, ele quer mais que se lasque. A Teodiceia, ela defende isso. Não pode os três conviver em harmonia. Deus saber de tudo, Deus ser todo poderoso e Deus ser bom. Então existe aí uma teologia que defende que Deus ele é bom, que Deus ele tem poder para tudo, mas ele não sabe de todas as coisas. É por isso que o mal está aí na Terra. Ou a gente vai se deparar também com a ideia da teologia da prosperidade, onde diz que o crente bom, um crente servo, um crente fiel, ele não passa por nenhuma dificuldade, ele não passa por sofrimento nenhum. E o livro de Jó, ele vem contrariando todas essas ideias. Sim, tanto a ideia do teísmo aberto, quanto a ideia da teologia da prosperidade. Então, partindo aqui para o comentário do Iago Martins, do primeiro capítulo de Jó, então o primeiro capítulo dessa obra, com o título, mesmo título do livro, Esse Deus é Meu Diabo, ele vem trazer para a gente comentários sobre o primeiro capítulo de Jó, dividindo isso aqui em 4 atos, sendo o primeiro ato a integridade de Jó. Então ele traz aqui um comentário do versículo 1 ao versículo 5, onde nós temos aqui o testemunho da vida de Jó. O testemunho da vida. Quem era Jó? Jó, ele era íntegro, justo, reto, temia Deus, era próspero, a sua família era íntegra, ele era um pastor, ele era um missionário, ele era espiritual e, que mais? E isso. Então, esse panorama vem dizer o quê? Jó era um cara que ele fazia tudo correto, pagava os seus funcionários de maneira justa, os seus servos tratava bem os seus servos. Ele era um homem fiel, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem temente a Deus, mas não só temente a Deus, pensando na sua vida, mas pensando também na sua família. Ele fazia sacrifícios em prol dos seus filhos, para que Deus redimisse os pecados dos seus filhos, para que Deus cuidasse dos seus filhos, para que ele ensinava os seus filhos o caminho correto. Ele era um homem que estava ali vivendo toda a sua vida sempre preocupado em ser justo, fiel e agradar a Deus e louvar a Deus com a sua vida. Então nós temos alguém com um testemunho de integridade. Então aquela velha história que a gente muitas vezes ouve ou acaba pensando, porque veja bem, quando a gente olha esses primeiros versículos de Jó, a gente tem um homem justo, um homem que se desvia do mal. A primeira coisa quando acontece algo ruim na vida de alguém é a gente pensar, esse cara fez caca. A gente vai ver que os amigos deles defendem essa ideia lá na frente, os amigos de Jó. Você fez coisa errada, é possível? Vem tanta coisa ruim sobre a sua vida. Quando acontece com a gente, não é isso que a gente pensa? A gente não fica caçando? Quando a gente recebe um diagnóstico aí negativo, quando a gente perde o emprego, um corte lá na empresa, ou quando a gente se vê traído, ou quando a gente perde um ente familiar, ou pense aí nas diversas dificuldades da sua vida. Você porventura não para e pensa, o que eu fiz, cara? O que eu fiz?
começa a se analisar, porque é justo, Deus é santo, né? Deus é justo, Deus é puro, ele não comunga com o erro, ele não comunga com o pecado. Então é justo eu pensar que a mão de Deus está vindo sobre a minha, está pesando sobre a minha vida. Um comentário que Iago faz aqui: a mão de Deus está pesando sobre a minha vida porque ele é justo se eu errei. Então né? Não tem como eu questionar a justiça de Deus. Eu fiz coisa errada, ele está pesando a mão dele sobre mim. Eu preciso achar agora o que eu fiz de errado. E eu começo a caçar. É óbvio que se você for caçar algum erro na sua vida, você vai achar. A própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo. Ele comete outro pecado, que é o da mentira. Então todos nós erramos. E se a gente caçar, a gente acha. Mas às vezes essa não é a resposta do nosso sofrimento. A gente está tentando achar do lado de cá, da eternidade ou da história da humanidade, a resposta para algo que está acontecendo do lado de lá. Atrás das cortinas, vamos dizer assim. Um plano muito maior, muito superior a nós, muito maior que a nossa existência, pode ser a resposta do nosso sofrimento. E a gente caça aqui e a gente não acha. Às vezes a gente pode até dar nome. Estou passando por isso por causa daquela situação, e não é. Ele fecha aqui esse primeiro ato dizendo: a resposta nem sempre nos é dada. Podemos olhar para esse lado da eternidade e não encontrar a resposta para o sofrimento. Podemos mapear cada área da nossa vida e claro que vamos encontrar pecados. Aquele que diz que não peca mente. Nós ainda vivemos diante da natureza de Adão, lutando contra as nossas falhas todos os dias, mas a resposta nem sempre está aqui. Ela sai dessa esfera e entra na eternidade, naquilo que não conseguimos acessar. Então, meu amigo, muitas vezes você vai passar pelo perrengue na sua vida, vai tentar achar a resposta desse perrengue e não vai encontrar. Você vai tentar achar o erro que você cometeu para corrigi-lo. Pode até achar um erro aí, e vai, com certeza vai. Vai tentar corrigi-lo e sabe o que vai mudar? Necas de berecas, assim que fala? Não sei. Não vai mudar nada, meu. Por quê? Porque essa não é a resposta, não é o motivo pelo qual você está passando por essa situação ou alguém está passando por aquela situação daquela pessoa. Enfim, não vamos achar, vai ficar lá. E a gente vai ficar aqui perdidão, sem entender o que nos resta. Exemplo de Jó. Resta confiar que Deus é bom, que Deus está no controle de todas as coisas e que nós podemos confiar nos seus preceitos, podemos confiar nas suas decisões. E aí ele passa aqui para o segundo ato. Qual que é o segundo ato? É a acusação do diabo. O comentário dele aqui pro versículo 6 ao versículo 2 do primeiro capítulo de Jó, quando o Satanás se apresenta lá, ele vem junto com os anjos diante de Deus, e Deus ele questiona: você está vindo da onde? O comentário que ele destaca aqui é que a gente percebe nesse ato de Satanás se apresentar diante de Deus, e Deus fala: você está vindo da onde, ô capiroto, ô desocupado? Você está vindo da onde? Aí ele responde: não, estou vindo da terra aí, de rodear a terra e passear aí para caçar alguém, para infernizar. Em outras palavras, o que mostra aqui é que aquela visão, aquela imagem, já viu aquela imagem do diabo tirando um braço de ferro com Jesus? Nossa, aquela imagem curiosa. Então, mostra que não tem nada a ver, né? Não existe aqui um grau de igualdade, uma disputa de poderes do diabo com Deus. Não é uma luta do bem contra o mal, que muitas vezes a gente pode acabar pensando: existe uma luta do bem contra o mal, em que o bem tem que prevalecer, etc. Não existe. Por quê? A gente vê aqui Satanás totalmente inferior a Deus, se submetendo, se
se apresentando como ser inferior a Deus e sendo questionado por Deus. Tá vendo onde, cara? E ele tendo que prestar contas de onde ele vem. Ele não se nega, ele sabe a sua posição. Ele pode aí ter um poder, a gente, é claro, não pode subestimar, né, o poder de Satanás em tentar destruir a nossa vida, em querer destruir a nossa vida. Claro que a gente não pode subestimá-lo, mas uma coisa tem que ficar clara: Deus é soberano sobre Satanás. Deus, ele tem total poder contra Satanás. Ele tem total controle sobre os atos de Satanás. Tanto é que ele aqui se submete ao questionamento de Deus e deve respondê-lo. Respondê-lo falando a verdade. De onde você vem, o capiroto? Ah, vem por aí. E aí, um destaque aqui do livro. É como se Satanás tivesse de responder a Deus sobre onde estava sujeito ao poder e à autoridade do Senhor. Ele não é o rei do inferno, como geralmente imaginamos. Não é ele quem reina sobre todos nós. Satanás não tem nada e ainda é alguém fraco, frágil e servo do Deus vivo. É claro, essa é a posição dele diante de Deus. Então nós temos aqui no segundo ato, quando ele se apresenta a Deus dessa maneira, submetido a Deus. E Deus, interessante, Deus, ele vem e ele, o próprio Deus, dá o testemunho de Jó. Mas continuando aqui ainda na ideia do controle de Deus sobre os atos de Satanás, aqui ele traz um capítulo, um trecho com o título O Palco e a Plateia. E ele comenta o seguinte: nessa passagem Deus provoca o diabo por meio de Jó. Então Deus traz a ideia, não é Jó que chega e fala, então o Jó lá, interessante, não, é o próprio Deus que cita Jó para Satanás. Tá? E o sofrimento que recai sobre a nossa vida, que muitas vezes é sim o próprio Satanás tocando em nós, não vem simplesmente por iniciativa do diabo, vem muitas vezes por iniciativa de Deus. Olha que expressão forte que ele traz aqui. Satanás se apresentou, mas não foi Satanás que tocou no assunto, foi Deus. O sofrimento que veio sobre a vida de Jó foi por iniciativa de uma conversa de Deus com Satanás, com o diabo. Foi Deus que tocou no assunto. Tem visto o meu servo Jó? Aí ele responde, claro, tem tudo. Aí Deus vai falar, então vai lá e tira. Vamos ver o que vai acontecer. Então foi uma iniciativa de Deus. A Satanás tocou, mas a ordem veio de quem? A ordem veio de Deus. Mas como assim, cara? Meu, como assim? Como Deus provoca o diabo para trazer sofrimento sobre a vida de Jó? Por quê? A gente tem que entender a hierarquia das coisas, meus amigos. A ordem de importância das coisas. Muitas vezes a gente sacrifica algo menor por algo maior, é o que Iago Martins comenta aqui. Como assim? Muitas vezes a gente sacrifica um tempo de descanso, um tempo de entretenimento para estudar, para uma prova, para uma entrevista, né? Ou para uma mensagem para quem prega, né? Poxa, vou ter que pregar aí no próximo culto. Vou separar um tempo aqui para meditar na palavra de Deus, para orar, etc e tal. Poderia estar assistindo uma série, poderia estar passeando, poderia estar dormindo. Mas eu estou um tempo aqui dedicado para trazer uma mensagem para o povo de Deus, entre outras coisas. Então, a gente tem algo maior que exige o sacrifício de algo menor. Eu estou falando que Deus tinha algo maior que exigiu o sacrifício da vida de Jó. Um trecho aqui do livro. O nosso conforto e o nosso bem-estar são poucos se comparados com os planos secretos de Deus para a nossa vida. Sempre sacrificamos menor em nome do maior. Sempre sacrificamos um tempo de conforto para estudar e passar em um concurso. E Deus, seguindo esse mesmo raciocínio, sacrifica o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa vida financeira
para nos dar coisas maiores e melhores, como mais comunhão com Ele, algo muito melhor que qualquer coisa desta vida. Então, esta ordem que faz com que Deus ele permita que nós passemos por situações complicadas. Não, só permite, né? Às vezes permite algo que está fora ali, né? Não foi Deus que enviou, Deus ele só permite. Não, Deus envia mesmo. Deus ele nos coloca numa situação complicada. Como aconteceu lá, lembra, com os discípulos de Jesus? Jesus fala assim, pega o barco, nós vamos ultrapassar lá para o outro lado. E aí no meio do mar, vem a tempestade, aquele alvoroço, Jesus está dormindo, a galera pensando que vai morrer e tal, vai lá com Jesus, está vendo que não vão morrer. Poxa, eles estavam exatamente onde Jesus queria que eles estivessem. No barco, no mar, no meio da tempestade. Mas ali existia algo maior. Eles precisavam conhecer quem era Jesus de fato. Muitas vezes é isso que acontece. Deus nos coloca numa situação de sofrimento para nós conhecê-lo de fato, quem ele é, o seu poder, a sua fidelidade, o seu amor e etc. E aí um comentário de Martinho Lutero no seguinte, de que dentro dessa circunstância dos planos de Deus, em muitas vezes provocar sofrimento na vida dos seus filhos, o diabo é um instrumento. O diabo é um instrumento. Ele é usado por Deus. O diabo está submetido à vontade de Deus. Olha aqui o que ele traz sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? O diabo é um cachorro violento, mas há um Senhor segurando a coleira desse cão selvagem. E aí ele comenta o seguinte, a nossa justiça, a nossa santidade, tudo aquilo que fazemos não é suficiente para impedir que Satanás nos toque. Somos poupados porque Deus nos protege. Então, Deus está sob o controle das obras de Satanás. Deus é soberano sobre aquilo que Satanás faz. Então, às vezes a gente tá buscando fazer tudo certinho, a gente tá sendo o mais reto possível, o mais justo possível, o mais santo possível, mas isso não impede de que Satanás toque na nossa vida. Claro que se essa for a vontade de Deus. Por quê? Se Deus permitir, é porque ele tem algo muito maior a ser revelado à nossa vida. E aí ele traz uma expressão aqui, Iago Martins, que ele fala, se eu for citar essa minha expressão, cara, coloca no contexto, por favor. Coloca no contexto, senão você é atacado aí, pela polícia teológica que vão querer me destruir. Que falam, não, Iago Martins falando heresia, você tá maluco? Que frase é essa? A frase é a seguinte, quando Satanás trabalha, Deus trabalha. Quando o diabo trabalha, Deus está trabalhando. E essa frase é pesada. Essa frase é complicada. Mas ele explica, ele quer dizer o seguinte, o diabo nos toca, nos machuca, nos ofende, e ele será punido por isso. Sofrerá toda a eternidade por causa de todo o mal que nos fez. Porém, Deus transforma o mal em bem, transforma as ciladas do maligno em coisas que nos trazem para mais perto dele, pois temos um Deus que é soberano até sobre as armadilhas do maligno. O Satanás perseguiu a igreja, meu amigo. Perseguiu? Perseguiu. O Satanás arrancou cabeça de crente do corpo. Arrancou? Arrancou. O Satanás jogou os crentes na fogueira. Jogou? Jogou. Crucificou? Crucificou. Até hoje, tem gente com as suas cabeças decapitadas por servir a Cristo, por cumprir, fazer a vontade de Deus. Até hoje tem? Claro que até hoje tem. Satanás faz isso? Claro que Satanás faz isso. Deus sabe de tudo isso? Deus sabe de tudo isso. Deus deixa? Deus deixa. Deus deixa. Né? E a gente, com certeza você já ouviu a frase que o sangue derramado dos mártires lá atrás, ele fez florescer, ele fez a igreja de Cristo crescer. Você já ouviu isso com certeza. Por quê? O que nos importa não é essa vida, porque, Luiz, é fácil essa frase de falar. Claro, falar é fácil, né? A questão da realidade de passar pelo sofrimento é complicada, mas isso não deixa de ser verdade.
O que nos importa não são as coisas que esse mundo tem a oferecer, não é a vida neste mundo, mas é o que nos tem reservado para a eternidade e o que tem também reservado para a eternidade para Satanás. Nós somos os perseguidos que estaremos com Cristo na eternidade. Ele é o perseguidor que estará no lago de fogo na eternidade. Meu, isso não está no livro. Aí, Iago, isso aí você não pôs. Isso aqui, ó, foi eu agora que pensei. Ficou tão bonito, né? Ficou. Então, continuando aqui, ele conclui esse segundo ato, né, com essas expressões. Às vezes, o nosso sofrimento não tem motivo, porque a gente olha aqui o que está acontecendo, olha a perseguição, olha que a gente sente que Satanás está nos esmagando e a gente tenta entender e não consegue. Às vezes pode até tentar trazer uma resposta, até, veja bem, olha a expressão que ele fala aqui. Como é que você pode olhar para uma vítima de estupro e dizer, veja o lado positivo? Complicado, né? Às vezes a gente não tem resposta mesmo para dar. Às vezes vai ouvir a pessoa falando, mas por que Deus permitiu? Não tem resposta para ela. Não tem como a gente falar para ela olhar pro lado positivo. Não tem como a gente achar o lado positivo para isso. Porque muitas vezes o motivo ele está escondido do lado de lá da cortina. A gente não tem como entender. Nos resta confiar. E ele conclui essa parte dizendo o seguinte: a segurança da nossa salvação está justamente no fato de que Deus permite que passemos pelo sofrimento para glorificar o seu nome. E Deus não entra em um jogo que ele vai perder, melhor dizendo. Ele sabe que ele vai ser glorificado. Deus sabe que a vitória é certa e é dele. Então, Deus garante que o seu próprio nome seja glorificado em nós por meio do nosso sofrimento. Deus glorifica o seu nome quando perseveramos, então ele nos dá a graça de permanência. Olha aí, a graça da permanência. Então, se Deus entrou na briga, ele trouxe sofrimento à sua vida, ele quer glorificar o nome dele, ele vai ser glorificado, não vai perder. Está garantido. E ele nos garante, ele nos presenteia com a resistência, com a permanência até o fim e sairemos juntamente com ele vitoriosos dentro dessa circunstância, dentro dessa situação. E aí nós passamos para o terceiro ato, que vai do versículo 13 ao versículo 19, que é a ação do Satanás, quando ele recebe ali o alvará do divino para tirar tudo de Jó. Ele recebe o alvará do divino para tirar tudo de Jó. A gente tem a sequência ali dos atos. Iago Martins ele comenta aqui ato a ato, situação a situação. Eu não vou trazer isso aqui para vocês, nós não termos um vídeo extensivo, né? Mas eu quero trazer aqui um comentário dele dessa fase, que é a fase da ação de Satanás. Por situações, olha isso, muito menos difíceis do que essas qual? Jó perdeu suas riquezas e Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu as suas riquezas, ele faliu e os seus filhos morreram. Por situações muito menores do que essas, as pessoas abandonam a fé, abandonam a Deus. Por questões menores, elas renunciam ao cristianismo, declarando que Deus é mau e está contra elas, que ele é injusto. No entanto, Jó responde de uma forma maravilhosa. Ele adora a Deus. Jó responde de uma forma maravilhosa. Então, pensa e seja sincero contigo mesmo. O que já aconteceu na sua vida aí que te deixou tão abalado que você quis largar tudo? Às vezes acontece, meu amigo. Às vezes a gente se abala mesmo. Situações difíceis, eu não quero julgar nem menosprezar o seu sofrimento. Aqui, ele traz esse comentário que muitas vezes por situações menores que a de Jó. Jó faliu e Jó perdeu os seus filhos. A gente blasfema contra Deus, a gente acusa Deus, a gente fica chateado, quer sair da igreja, quer largar tudo, quer viver lá a vida louca. Revoltos, momento rebelde. Teve o show do Rebelde esses dias. Eu vou lá pro show do Rebeldes, porque agora eu sou rebelde. Por situações muito menores
Então ele comenta que, pô, dentro dessa circunstância, Jó, ele rasga suas vestes, claro, ele sofre, é o que ele vai comentar no capítulo seguinte, mas ele adora a Deus, ele adora. É uma história fantástica, é uma história fenomenal, é uma história de amadurecimento espiritual, assim, fantástico, fantástico. E quando a gente se depara com essas histórias, vou falar um pouquinho disso mais pra frente, porque é um comentário que ele faz aqui, essas histórias nos preparam para os dias maus que podem vir sobre a nossa vida, entendeu? Ela nos prepara, ela fica ali gravada na nossa mente, no nosso coração, e quando o dia mau chega e a gente tá consciente de tudo isso, de todo esse panorama, a gente resiste mais, a gente permanece, a gente adora Deus mesmo diante da dificuldade. E aí, partindo pro quarto ato, o quarto e último ato deste capítulo, é o em tudo isso Jó não peca. E aí o que ele vai trazer aqui pra gente de comentário é que sim, Jó ele não pecou, Jó ele não negou a Deus, Jó ele não blasfemou, né? Não disse que Deus era injusto, não quis largar tudo, mas ele sofreu. Ele sofreu. Não é falta de fé sofrer. Não é falta de confiança em Deus chorar. Não é. Não é estremecer diante da situação, não é falta. Às vezes vem essa ideia na nossa cabeça de que se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, posso chorar. Não posso sofrer, eu tenho que me manter firme, forte. Não foi essa a atitude de Jó. Jó, ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, ele chorou. Ele sofreu. E dentro dessa situação de humilhação, de sofrimento, de tremor, poxa vida, ele perdeu os filhos dele. Ele perdeu os filhos dele. Eu tenho 2 filhos. Nem penso nessas... eu nem paro pra ficar cogitando as possibilidades, porque pra mim é muito forte esse negócio. Não me esqueço. Eu não gosto de ver vídeo, de criança em situações de perigo. Vídeo, tá longe de mim, não dá nem ali perto, tá longe de mim, não gosto de ver vídeo. Tem um vídeo que, nossa, perto do meu coração, que é uma criança engateando ali na garagem da casa, e o cara entra, não vê a criança, ele começa a dar ré no carro. Nossa, me dá um desespero terrível, porque eu sou pai e eu sofro com essas coisas. Então, o sofrimento de Jó é muito grande, ele sofreu, ele chorou, ele estremeceu. Isso não tirou a fé dele. Isso não tirou a esperança em Deus, isso não fez com que ele se afastasse de Deus, que ele blasfemasse contra Deus. Pelo contrário, ele sofreu, ele chorou, mas mesmo assim, ele adorou a Deus. Então pode chorar, meu amigo. Bota pra fora esse negócio, não tem problema. Isso não significa que você não é crente, isso não significa que você deixou de confiar em Deus, isso não significa que a sua fé é fraca, porque você está sofrendo, porque você está chorando, né? O comentário dele aqui, o santo sofre durante a provação. Você pode sofrer, você não é menos crente porque chora no velório do seu filho, você não é menos crente porque está preocupado e triste pela falência da sua empresa. Você pode lamentar, chorar, sofrer, o que você não pode fazer é deixar de adorar. Jó é um homem que sofre e adora a Deus durante o seu sofrimento. Põe pra fora tudo, mas põe pra fora com louvor, põe pra fora com adoração. O exemplo que nós temos de Jó é que ele preservou a sua adoração no meio do sofrimento. E por que ele preservou a sua adoração no meio do sofrimento? Uma coisa que ele deixa muito clara pra gente nesses versículos. É porque ele sabia que nada era dele. Ele não tinha um sentimento de posse, de conquista de tudo que ele tinha. Não existia ali dentro dos seus bens, até mesmo da sua família, algo que ele tinha de valor inestimável, que superava a sua comunhão com Deus. Porque essa é a expressão dele. No nasci do ventre da minha mãe,
e eu não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existia uma consciência ali de Jó que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Eu vim para esse mundo sem nada. Ah, mas eu trabalhei muito, estudei muito, meu. Não, eu estudei muito. Eu pegava 4 busão para a faculdade. Eu fazia isso. Quando eu voltava da faculdade para casa, pegava 4 busão. Eu já contei isso tantas vezes. De terminal a terminal. Pra falar que o negócio foi sofrido mesmo. Não, o negócio foi sofrido. Para chegar até aqui, eu sofri, eu batalhei. E a gente pode ter esse sentimento. Opa, o que aconteceu aí? Voltou. A gente pode ter esse sentimento de que a gente lutou, não tem problema. Mas quem nos deu garra para lutar? Quem nos deu saúde? Quem nos deu entendimento? Quem nos preparou as oportunidades dessa vida para alcançarmos aquilo que nós temos hoje? Quem nos preparou para a varoa, o varão, aleluia. Mesmo você sendo tão feio e Deus te deu, quem preparou essa família tão linda que você tem? Foi Deus. Você pode até ter esse sentimento de que lutou, que conquistou, etc e tal, mas Deus, Ele permitiu que tudo isso acontecesse na sua vida. Ele te entregou tudo isso, Ele te abençoou, né? Graciosamente, com tudo que você tem. E essa era a consciência de Jó. Nada disso aqui era meu, né? Agora, pare e pensa aí, seja sincero contigo mesmo. Será que existe algo na sua vida que você valoriza tanto a ponto de dizer que se Deus tirar isso aqui de mim, esquece, acabou. Se Deus tomar isso aqui de mim, eu abandono Deus. Olha o comentário dele aqui, ó. Nós vamos aceitar aquilo que Deus nos dá. A gente aceita. Deus está dando. Nossa, obrigado, Deus é tão bom. Te louvo, hein? Por ter me abençoado com isso daqui. Top. Conto testemunho na igreja de tudo. Só que aí, na hora que Deus tira, a gente rejeita Deus. A gente fica feliz quando Deus dá. Na hora que Deus tira, a gente rejeita Ele, né? Aí ele pergunta, né? Ou melhor dizendo, ele pergunta: aqui nos apegamos nessa vida ao ponto de achar que vale a pena abandonar a Deus caso nós percamos. Existe isso na sua vida? Que você valoriza tanto que se você perder, você abandona Deus de vez. Essa é a lição que nós temos com o Jó. Já perdeu tudo, nada é meu, nada tem tanto valor quanto a comunhão com Deus e tá tudo bem, tá tudo bem. Tô sofrendo? Tô chorando? Tô abalado, meu chão sumiu. Não sei o que vai ser de mim numa manhã, mas Deus é maravilhoso. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. É a lição que nós temos de Jó. E ele continua o seguinte, e ele diz o seguinte aqui, ele conta uma história, ele que, né, Iago Martins, que o pai de um amigo dele teve câncer. E quando foi comunicar à família, ele disse algo muito interessante. Isso é de uma maturidade fenomenal. Ele disse o seguinte, ó, filho, o pai falando pro filho, quando teve o diagnóstico do câncer: este é o momento em que os fortes precisam ser fortes. Estudamos a palavra de Deus sobre o sofrimento e a fé ao longo de toda a nossa vida, justamente para momentos como este. Agora é a hora de colocarmos em prática tudo o que aprendemos. E aí, isso nos leva a refletir o seguinte: Deus nos traz, comentário do Iago aqui ainda, tá? Deus nos traz momentos de bonança na vida, momentos de paz, momentos de bênção, momentos tranquilos, momentos em que nós sentamos com Ele e aprendemos através da sua palavra o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é justo, aquilo que Ele reservou para nós na eternidade, o quanto nós podemos confiar na sua palavra. Nós temos histórias como a história de Jó, entre outras histórias de homens e mulheres que passaram por grandes sofrimentos, por grandes tribulações. Deus lhes deu vitória. E a gente tem todas essas histórias
gravadas na nossa mente, no nosso coração. Pra quê? Pra quê que a gente vai lá no culto toda semana e a gente ouve a pregação? Pra quê que nós lemos livros? Pra quê que nós fazemos o nosso devocional? Pra quê? Quando nós fazemos o nosso devocional, ouvimos a pregação, nós temos todas essas mensagens como histórias reais, como algo verdadeiro, como algo real para a nossa vida, ou nós temos todas essas histórias, todas essas mensagens como contos de fada, como histórias da Pixar, da Disney, né? Ah, lindo, é maravilhoso, me emociono quando eu ouço, sabe? Você ouve aquela mensagem maravilhosa no culto, e aí você dá glória a Deus, aleluia, tal, você fala em línguas, não Iago, porque o Iago falou que quando ele falava em línguas ele tava pichuruca, mas eu não, eu acredito no dom de línguas, viu? Entre outros. E aí você fica todo emocionado e tal, e você fala, nossa, que mensagem, que mensagem, tô renovado. Aí chega a segunda, terça, quarta, quinta, até vai embora, desaparece. Como acontece quando a gente assiste um filme emocionante. Uma história linda, a gente se emociona, a gente chora. Som da Liberdade, assistiu o Som da Liberdade? Filé, final feliz, coisa linda. E acabou. Uma história bonita que a gente se emocionou e já era. Ou a gente traz isso como uma realidade para nossa vida. Por quê? É o que diz esse homem, né? A gente foi alimentado todo esse tempo para momentos como esse. Nós ouvimos todos esses testemunhos, nós aprendemos sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a bondade de Deus, para esses momentos. Quando chega esses momentos, a gente lembra, não, Deus é bom. Mas eu tô com câncer, mas Deus é bom. Mas fulano morreu, mas Deus é maravilhoso. Deus tem algo maior reservado para mim na eternidade. É para isso que a gente está aí toda semana se alimentando da palavra de Deus, para conhecê-lo como ele é de fato e esperar o grande dia de estar com ele em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. É por isso que a gente se alimenta, é o comentário que ele faz aqui. E ele finaliza esse capítulo, esse trecho. Eu vou trazer um parágrafo aqui para você, dizendo o seguinte, que Deus, esse Deus que envia muitas vezes esses sofrimentos para nossa vida, enviou na vida de Jó, ele passou pelo sofrimento também. Ele não está alheio, ele sabe o que é sofrimento, né? E ele se colocou em um sofrimento maior em Jesus, que era muito mais íntegro e justo do que Jó ou qualquer um de nós. Aquilo que foi declarado sobre Jó e sua justiça não chega aos pés do que foi declarado sobre o Cristo perfeito, impecável, sem nenhuma falha. Jesus era mais íntegro, justo, sacrificial e redentivo do que Jó, e Satanás se levantou contra Jesus muito mais do que contra Jó. Deus, ao nos pôr em provações, não está fazendo conosco algo que ele mesmo não tem experimentado. Ele veio na frente, colocou-se em primeiro lugar na fila e bebeu para si sofrimentos muito maiores do que qualquer um de nós poderia sofrer. Os sofrimentos ao tomar para si o cálice da ira do juízo de Deus. Jó foi um justo que sofreu, mas o justo que sofreu e nos salva não é Jó, mas é o Cristo perfeito e pleno que nos mostra que Deus fez com Jó não é diferente do que ele fez consigo mesmo por meio do seu filho. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, esse capítulo: o livro de Jó nos lembra como passar bem pelo sofrimento, mas também nos lembra de um Cristo que sofreu mais do que qualquer um de nós e que nos apresenta um caminho de paz com Deus, de amor, de esperança, de contrato, de dívida pago, que Jó daria tudo para ter
e que ele teve por meio da crença no Messias que viria. Que o livro de Jó nos lembre dessas maravilhas acerca de como enfrentar bem o sofrimento. Então ele traz aqui pra gente o sofrimento de Cristo. Não tem ninguém mais justo. Houve um testemunho de Jó, de que Jó era justo, era íntegro, mas não mais que Cristo. Não mais que Cristo. Houve ali um propósito maior sobre o sofrimento de Jó, em mostrar que sim, existe uma sinceridade em um homem servir a Deus, independente daquilo que ele tenha, das vezes que ele pode receber de Deus. Existe sim uma sinceridade em amar a Deus e servir a Deus, independente das coisas, mesmo não tendo nada. Mas existe um propósito muito maior no sofrimento de Cristo. Existiu ali uma perseguição de Satanás contra a vida de Jó, mas existiu ali algo muito maior. Lembra de Satanás tentando Jesus no deserto para tentar impedi-lo de morrer pelas nossas vidas? Lembra disso? Lembra? Ele tentou impedir que o sofrimento que viesse sobre Cristo nos poupasse da ira divina, da ira de Deus que veio sobre ele. Não existe nenhum sofrimento maior do que receber sobre si o cálice da ira de Deus, e Cristo sofreu isso em nosso lugar. Então, antes que a gente sofra, ele sofreu primeiro. Antes que a gente beba do cálice, ele tomou um cálice muito maior. E é isso. A gente deve confiar que ele sabe o que está fazendo. Ele já experimentou o cálice do sofrimento. Ele sabe como é. E a gente pode confiar nele. E aí, Jó passa por tudo isso, se mantém firme. E aí quem vem de novo na presença do divino? O capiroto. De rodear, passear pela terra. Dizer, então, claro, né? Só tirar o que ele tem, não adianta. Precisa fazer mais. Mais o quê? Isso a gente vai comentar no próximo episódio dessa série. Como é que é o nome mesmo? Esse Deus é meu diabo. Fechou? Obrigado, meus amigos, por estar conosco de novo. Eu espero que você tenha curtido. Espero que você tenha inscrito. Espero que você deixe o seu comentário. Já leu o livro? Começou a ler o livro? O que está achando do livro? O que achou deste conteúdo? Quer acrescentar algo? Pode deixar aí no comentário, meu amigo. Que dependendo de como for, a gente pode trazer o seu comentário até no próximo episódio para acrescentar ainda mais, né, a fé dos nossos irmãos que estão assistindo essa série. Obrigado por estar conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Essa série foi autorizada por Iago Martins e foi inspirada na sua obra Esse Deus é Meu Diabo, Reflexões e Aplicações Práticas da Mensagem de Jó 1 a 10, publicado pela editora God Books.